Meus amados irmãos, abram sua Bíblia aí, então, no livro de Josué, capítulo 1. Eu queria ler esse texto com vocês, esse texto é muito comum, a gente já tem lido esse texto muitas vezes, conhecemos esse texto, né? Que foi quando Josué foi chamado por Deus para assumir o lugar de Moisés. Moisés tinha sido chamado por Deus para levar a palavra de libertação para os hebreus que estavam no cativeiro há mais de 400 anos no Egito. Foram para lá e de lá depois foram tornados cativos ali, foram escravizados e passaram um grande tempo ali. E orando a Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor e levantou um homem chamado Moisés, que foi utilizado por Deus. Vocês conhecem a história, que é o livro do Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia. É toda a história dessa trajetória aí de Moisés, chegando no Egito, realizando o propósito de Deus ali, libertando o povo e levando o povo para a terra prometida. Quando Moisés chega nos pórticos da terra prometida, né, no momento de atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, essa jornada durou 40 anos. Então Moisés liderou esse povo por 40 anos. Então, nesse momento, Moisés morre e termina a sua jornada antes de entrar na terra prometida. Mas ele tinha um companheiro, ele tinha um ajudante muito especial que caminhou com ele ao longo da sua jornada. Esse ajudante chamava-se Josué. Então, quando Moisés morre, naturalmente Josué é escolhido por Deus para assumir aquela responsabilidade e conduzir o povo até a terra prometida. Então, quando Deus chama o Josué, ele dá para o Josué algumas orientações e dá para o Josué também algumas palavras de promessa e algumas bênçãos especiais. E isso que ele fez com Josué é o que ele faz conosco, quando nós nos colocamos nas mãos dele, obedientes ao seu chamado, para nos dedicarmos ao seu trabalho, à sua obra, à cooperação na sua igreja e assim sucessivamente. Então eu vou pedir os nossos irmãos lá que coloquem Josué, capítulo 1, de versos 1 a 9, para a gente ler essa chamada de Deus para o Josué e a capacitação que Deus deu ao Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, aquilo que eu expliquei a vocês, né? Agora 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Deus continua cuidando do seu povo, embora Moisés tenha morrido. O povo continua e a obra de Deus continua. Às vezes um líder passa, chega outro líder e a obra do Senhor continua, porque a obra não é da pessoa A, B ou C, a obra é do Senhor. E Ele usa pessoas em tempos e locais, em oportunidades. Então, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo, o vosso limite. Então é como se Deus estivesse dando uma geografia, uma fronteira para eles. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei e nem te deixarei. Ou não te deixarei e não te desampararei. Então pronto, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita neste livro dia e noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué aceita esse desafio, assume essa liderança e de fato entra na terra prometida e estabelece o povo nas fronteiras especificadas pelo Senhor, e tivemos então a restauração da nação de Israel com aquele momento histórico, né? Quero compartilhar com vocês especialmente o que está no verso de 7 a 9. Coloca aí o 7, por favor, meu irmão. 7, então. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies. Entenda a lei, receba a lei que eu dei a Moisés, siga a lei. Dela não te desvies, nem para a esquerda, nem para a direita. Ou seja, mantenha-se firme, centrado, embasado na minha lei. Então, nem para a esquerda, nem para a direita. Para que sejas bem, por que precisa ser firme na palavra? Para que seja bem sucedido. E por que você precisa ser bem sucedido? Porque é a expectativa de todos nós, alcançarmos as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, usufruirmos os cuidados especiais do Senhor e sermos mais do que vencedores, por onde quer que andares, ou seja, em tudo que você fizer, em todos os caminhos que você estiver percorrendo, não importa qual seja a sua geografia, importa que Deus esteja com a boa mão dele em cima da sua cabeça. Porque se ele estiver com a mão dele em cima da sua cabeça e o seu coração estiver com a lei dele dentro e você estiver fiel, obedecendo e seguindo os princípios do Senhor, então a Bíblia diz que a conta fecha. Você é fiel à palavra do Senhor e Deus é fiel às promessas que ele colocou na palavra dele. Porque a Bíblia diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor disse: eu farei prosperar a minha palavra naquilo para o que eu a enviei. Então Deus tem um compromisso com a sua própria palavra, e ele tem um compromisso com os seus servos que ele chama, aos quais ele capacita e que se dedicam com fidelidade ao cumprimento da sua palavra e organizam suas vidas com essa fidelidade, né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, Moisés morreu, terminou um ciclo na vida de Israel naquele momento quando Moisés morreu. Poderia ser que a nação ficasse desestruturada, desorganizada, se ela dependesse apenas de um homem, não é verdade? Mas aquele homem morreu. Mais importante que a nação não dependia de uma pessoa, ela dependia de Deus. Deus era o líder por excelência. Por isso que se diz que o governo era teocrático, porque era Deus que comandava e governava. O regime de governo era um Deus poderoso com um conjunto de leis que orientava e instruía o seu povo, que obedecendo e seguindo as leis, alcançavam as promessas e as bênçãos prometidas pelo Senhor. Então ali naquele momento aconteceu uma oportunidade. A vida é assim, situações acontecem todos os dias, e todos os dias portas se fecham em alguns aspectos e portas se abrem em outros aspectos. Talvez em um momento especial da sua vida, Deus estará abrindo uma porta especial. Por que ele vai abrindo portas especiais? Porque ele tem um propósito para a humanidade que ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ele tem um propósito para as pessoas, para as famílias. E ele, ao ter esse propósito, ele precisa sempre ter pessoas que, sintonizadas com ele, se tornam testemunhas do propósito dele, do projeto dele, para abençoar a vida das pessoas. O Senhor, na Bíblia, o Senhor diz que amou o mundo de uma maneira tão intensa e tão poderosa, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não experimente os resultados nefastos dos descaminhos, mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida plena, a vida abundante, a vida que é um rio de águas vivas que nasce de dentro de nós e jorra para a eternidade. Então a Bíblia diz que Deus tem o cuidado com o seu povo, e por isso mesmo que ele escolhe liderança especial para abençoar o seu povo.
Deus tem cuidado com o mundo que Ele criou. Por isso que Ele escolhe líderes especiais que possam abençoar as pessoas e possam abençoar as instituições e possam abençoar os segmentos mais variados. Por isso que a igreja deve ser como um grande rio, que se reúne aqui numa represa nesse domingo à noite, mas na segunda se capilariza em vários canais. Então uma parte dessa igreja vai para uma repartição pública, outra parte dessa igreja vai para um hospital, vai para uma clínica, vai para uma empresa, vai para um escritório, vai para o agronegócio. A igreja se multiplica e vai capilarizando. Para quê? Para levar essa seiva divina, para levar este evangelho poderoso lá na ponta, onde a única pessoa que vai chegar é você, a única pessoa que vai estar lá é você, mas você leva dentro de você o Espírito Santo, você leva dentro do seu coração a palavra da vida, você leva dentro da sua mente os princípios e os padrões do Senhor, e você leva dentro da essência da sua vida o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja que privilégio era o privilégio de Josué, conduzir aquele povo aos propósitos mais sublimes de Deus, de estabelecer a fidelidade do Senhor sobre a vida daquele povo e de fazer aquele povo reconhecer e honrar a Deus que estava cumprindo as promessas. Então, um líder muito especial. Talvez você seja escolhido para na sua empresa, talvez na sua escola, talvez no seu trabalho, em algum lugar, você vai ser escolhido por Deus para ser alguém tão especial quanto Josué, para fazer cumprir o propósito dele naquela situação, naquele momento, naquela realidade. É isso que é o Evangelho, é a preparação do corpo de Cristo para que ele possa ser como astro luminoso no meio de uma geração perdida, confusa, vivendo em situações difíceis. Então a igreja tem essa missão, assim como Josué tinha essa missão. Mas veja o que aconteceu na vida do Josué. Josué, a Bíblia diz assim, dispõe-te agora e passe esse Jordão. Então o que Deus queria de Josué? Queria prontidão, disponibilidade. Ele estava naquele caminho. Então dispõe-te agora, Josué, porque é nesse momento que abre-se uma porta à sua frente. É nesse momento que abre-se uma oportunidade. E é nesse momento que você tem que estar disponível, tem que estar pronto, tem que estar com a decisão de ouvir o chamamento de Deus e se dedicar. O grande problema é que muitas vezes Deus tem um projeto especial para nós, mas nós não temos um projeto especial. Então nós ficamos perdidos na nossa confusão e Deus fica com dificuldade de nos encaminhar na vida, porque nem nós temos sensibilidade para ouvir o propósito que Ele está nos mostrando, ou a oportunidade que Ele está nos mostrando, ou a porta que Ele está nos mostrando. Por isso que esse chamamento é para que nós afinemos os nossos ouvidos espirituais, afinemos as nossas percepções, afinemos a nossa espiritualidade, para que entre nós e Deus haja uma harmonia tal que quando Ele falar, a gente vai entender o que Ele está dizendo. Quando a palavra dEle revelar ao nosso coração e ao nosso entendimento, nós vamos estar compreendendo com clareza. Por isso que nós precisamos nos afinar com o Senhor. Paulo, quando falava com seus discípulos, ele disse, eu não pude falar com vocês como espirituais, eu tive que falar com vocês como carnais, porque vocês ainda são muito infantis e muito bebês espirituais, vocês ainda se alimentam com o leite, porque vocês não têm condições de alimento mais sólido. O que Paulo queria dizer? Existe o desafio de nós crescermos, de nós amadurecermos, de nós nos aperfeiçoarmos espiritualmente, para que a nossa relação com Deus seja mais fácil, a nossa percepção dos propósitos de Deus seja mais fácil. Por quê? Porque vamos nos acostumando a falar com o Senhor, vamos nos acostumando a interagir com o Senhor, vamos nos acostumando a ouvir a palavra do Senhor, vamos nos acostumando, e aí nós vamos nos amadurecendo, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo espiritualmente, e aí Deus vai tendo a liberdade de nos mostrar coisas que Ele quer nos mostrar,
mas a gente ainda está limitado para perceber e para compreender. Por isso que a gente se reúne como igreja, por isso que a gente se reúne como escola bíblica dominical, por isso que a gente se reúne como segmentos mais particulares da igreja, para refletir, para pensar, para estudar, para orar juntos, para fazer uma vigília de oração, para fazer um jejum, para aperfeiçoar a vida da gente espiritualmente, para que a gente possa se sintonizar com o Senhor, criar uma sintonia com Ele. E foi assim, Josué não tinha problema nenhum de ouvir o que Deus queria falar com ele. E ele não tinha dificuldade nenhuma para dizer, tô dentro, estou junto, pode contar comigo. Sabe por quê? Porque ele já vinha fazendo isso com Moisés. Ele já vinha caminhando com Moisés. Para ele era natural assumir a responsabilidade que era do Moisés. Então, muitas vezes, nós estamos numa comunidade e não sabemos a hora que vai surgir uma oportunidade, uma necessidade de nós estarmos ali à disposição de Deus. Talvez lá no nosso trabalho vai surgir um momento quando o discernimento do Espírito Santo vai ser útil e decisivo para algo especial acontecer. Mas isso tem que acontecer em nós primeiro e através de nós depois. Porque nós somos o canal da bênção de Deus. Por quê? Porque Deus vai chegar até lá através da nossa instrumentalidade. Como ele ia produzir o trabalho de colocar o povo na terra através do líder que ele escolheu, que era o Josué. Então, era uma terra que Deus estava doando. A Bíblia diz, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus chamava o Josué para se apropriar de uma herança, para ajudar o povo a conquistar uma herança. E eu gosto muito de pensar que Josué foi chamado não para ele receber uma herança pessoal e ficar nas quatro paredes da sua casa cheio daquela herança pessoal. Ele foi chamado para ajudar o povo a receber uma herança. Ele foi chamado para abençoar uma nação. Então nós como crentes somos chamados para abençoar as pessoas. Jesus veio nesse mundo para abençoar as pessoas, para libertar as pessoas, para curar as pessoas, para evangelizar as pessoas, para amar as pessoas. Então somos chamados para abençoar as pessoas, do mesmo jeito que Josué foi chamado para abençoar as pessoas, porque o seu antecessor Moisés foi chamado para abençoar a nação, e ele se dedicou 40 anos abençoando. Às vezes tinha problema, às vezes tinha confusão, às vezes tinha briga, às vezes tinha divisão, mas a grande questão era que havia um propósito maior, e o propósito maior era possuir a terra que foi dada por herança. Deus tem um propósito para a nossa comunidade, Deus tem um propósito para as nossas famílias, Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E nós precisamos, à semelhança de Deus que tem um propósito, nós também temos que ter claro um propósito. Qual que é o nosso propósito e particularmente qual que é o meu propósito de vida? Em função de que eu vivo? Qual é a razão da minha vida? Como que Deus pode dispor da minha vida? Como que a minha vida está no altar do Senhor? De que maneira o Senhor olha para a minha vida e o que Ele encontra na minha vida? Em termos de um projeto de vida, um propósito de vida. Ou será que eu vivo só para cumprir os instintos do meu coração? E aí eu viveria como um animal, irracional talvez, que vive por instinto. Mas eu não vivo assim. Deus me deu a prerrogativa de me relacionar com Ele. E Ele quer despertar dentro de mim uma visão a meu respeito, a respeito dEle e a respeito das pessoas ao meu redor. Por isso que amamos a Ele, primeiramente, e depois amamos o próximo como a nós mesmos. Então estas duas coordenadas, o amor a Deus, a honra ao nome do Senhor, e o amor ao próximo é a síntese do Evangelho. Então nós amamos a Deus, e porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações, nós passamos a ter um profundo amor por nós mesmos. Por isso que o crente tem uma autoestima muito abençoada, muito especial, porque ele entende que ele está cheio da graça de Deus, cheio do Espírito de Deus. Foi isso que Lutero descobriu quando ele empreendeu a reforma. A graça de Deus é o que há de mais precioso.
Não há nada que nós possamos fazer que substitua a graça de Deus. Ela é única, é singular. E ela chega a nós como um presente de Deus. É a graciosidade de Deus que nos alcança e nos faz participantes da sua comunidade, do seu corpo, do seu reino. Não é verdade? Então, aí está a oportunidade aberta. Recebe, então, como herança. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou dar para você. Outra coisa importante que Deus fala com Josué: Josué, eu quero que você se disponha agora, mas eu quero que você saiba, eu só vou dar para você aquele lugar que você pisar. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Acontece que muitas vezes nós ficamos esperando que Deus nos dê uma porção de coisas, mas nós não estamos dispostos a fazer a nossa parte. Não estamos dispostos a pisar a planta do nosso pé. Isso significa conquistar a terra. Isso significa marchar avante. Isso significa enfrentar as dificuldades. Isso significa que a bênção de Deus está na minha cabeça, mas a energia de caminhar o caminho está nas minhas pernas. Então Deus vai conduzindo as minhas pernas no caminho dele, vai impressionando a minha vida com o seu Espírito, vai ungindo a minha vida com a sua unção, e eu vou caminhando. Mas então todo lugar que pisar a planta do nosso pé, então o que nós temos que fazer? É verificar em que caminhos estamos caminhando e de que maneira estamos caminhando, para ter a certeza que no final da jornada vamos receber as bênçãos que o Senhor prometeu. Porque ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou te dar. E qual que era o propósito dele? Passe esse Jordão e leva o meu povo para aquela localidade. Então Deus tem um plano, um projeto, e nós precisamos entender que a nossa caminhada tem que estar afinada com o propósito dele, ajustada com o propósito dele. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que a bênção de Deus vem como um fato meio mágico, vamos dizer assim, acontece, porque eu sou servo de Deus, então vai acontecer. Mas a Bíblia diz que eu tenho que construir com Deus, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Eu tenho que construir com Ele, eu tenho que edificar junto com Ele, eu tenho que me afinar com Ele e executar a minha parte do projeto, porque o projeto é um projeto de cooperação. Então eu tenho que cooperar, operar conjuntamente. Entre nós e Ele existe um projeto de cooperação. Por isso que Ele me chama e diz que vai me capacitar, vai me abençoar, vai me inspirar, vai me proteger, vai me equipar, vai me habilitar, e Ele vai, por fim, me abençoar. Ele vai, por fim, me dar a vitória dessa coisa que Ele está prometendo. Quem define o tamanho da bênção de Deus é Ele ou você? Todo lugar que pisar a planta do seu pé. Quem que define? É Ele ou você? É você. Você que define o tamanho da conquista. É você que define o tamanho da jornada. É você que define o quanto você quer investir da sua vida nesse projeto. Porque é todo lugar que pisar a planta do seu pé. Levante amanhã de manhã e pense de que maneira eu vou estabelecer um caminho no qual Deus vai abençoar a minha vida e eu vou ser uma manifestação da presença dEle. A manifestação da presença de Deus, meus irmãos, não é aquela coisa de eu vou ter que pregar o evangelho aqui, brigar de religião ali, fazer que o outro engula ali uma ideia minha. Não é isso que é, não. É você ser uma pessoa tão plena de Deus que as pessoas vão ter prazer de se aproximar de você. É ser uma pessoa tão cheia da unção que as pessoas vão entender em você uma pessoa diferenciada e vão te amar e vão querer estar próximo de você. E se elas estiverem passando um momento difícil, elas vão olhar para você e vão pensar que você pode ser um ombro amigo onde elas possam chorar. Você vai ser um aconchego para aquelas pessoas, porque a bênção de Deus está em cima da sua vida. E a bênção de Deus, ela é perceptível quando ela acontece, ela floresce. Ela faz o seu rosto refletir. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E se a alegria do Senhor é a nossa força, então Ele nos fortalece, nos alegra e dá no nosso rosto uma luz que ilumina, que ajuda as pessoas. Não vou disputar religião com ninguém, vou discutir religião com ninguém. Aliás, religião não tem nada a ver com isso. Isso aqui tem a ver com a manifestação do Deus vivo na minha vida e através da minha vida.
que ele chegue como um rio de águas vivas ao sedento que está ali sem saber que caminho seguir. Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, que até anotei a pesquisa aqui. As pessoas que procuram o atendimento na igreja, os aconselhamentos na igreja, 86% dessas pessoas procuram a igreja não por causa de religião. Elas procuram a igreja por causa de disfunções emocionais, de dores emocionais, de crises emocionais. Elas procuram a igreja por problemas financeiros, porque a família se destruiu, porque o marido abandonou, porque ninguém sabe mais como vai viver. 86% das pessoas que procuram o reino, o evangelho, o aconselhamento, é por causa de questões muito pessoais, emocionais, pessoas sofridas, feridas na vida. E somente 16% procuram por questões religiosas e espirituais, por endemoniamento, a pessoa está endemoniada, a pessoa está com dificuldade de um complexo de culpa por conta de um pecado cometido e não está sabendo como vai se arrepender daquele pecado. Essas aí são 16%, 14%. Os 86%, eles sofrem muito mais de problemas da alma, que aparentemente se disfuncionalizaram por causa de escolhas insensatas, erros, sofrimentos, abusos, maltratos e tantas outras coisas. E a igreja de Cristo tem que ser esse manancial de águas vivas, de coração aberto para acolher estas pessoas e mostrar para elas que há aconchego, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vinde a mim, e vocês vão encontrar o alívio para essa dificuldade que muitas vezes você não sabe como lidar com ela. E depois ele disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então ele não somente se propõe a nos receber, mas também ele se propõe a nos ensinar como alcançar o descanso para a alma abatida e sofrida. Por isso que o salmista diz: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. O salmista estava confuso sobre a sua alma abatida. E então diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. E o Senhor é aquele recurso, é aquela galinha que nos ajunta como pintinhos debaixo das suas asas, como ele fez com Israel. Então é esta promessa de Deus. E ele fala com Josué: Josué, ó, todo lugar que pisar a planta do seu pé, todo lugar para onde você for, vai, manifesta em sua vida a minha presença, a minha bênção, o meu cuidado, a minha proteção, a unção do meu espírito. É isso que é a igreja de Jesus Cristo. É aquela alma que aproxima-se do Senhor e que sente-se instrumento do Senhor para acolher e abençoar aquele que vai muitas vezes aproximar-se de você com uma dor, com uma tristeza, com uma demanda que até mesmo você se sente incapaz de agir. E aí você pode se aproximar da pessoa e dizer assim: vamos orar, vamos falar com Deus sobre você, sobre essa questão, vamos falar com Deus sobre isso na oração. E se a pessoa falar: mas eu não acredito na oração, eu digo: mas Jesus falou sobre oração, ele ensinou sobre oração, e na Bíblia diz que ele mesmo praticou oração mais do que todo mundo. Então esse negócio de oração funciona, vamos tentar. E se a pessoa sente um real interesse seu, uma real disposição de você ajudar, uma real disposição de você ser presença de Deus para a vida dela, sem qualquer arrogância, com humildade, com sinceridade, com verdade, então o coração da pessoa vai se abrindo e a graça de Deus vai se manifestando. Esse é que a Bíblia chama de testemunho. Na Bíblia não tem nenhuma passagem para falar para você defender o evangelho, brigar pelo evangelho, não tem nada disso. A Bíblia diz para você testemunhar da graça e do poder de Deus na sua vida. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a restauração da vida que sofre e que perdeu o rumo. Mas a Bíblia diz que você vai ser
um manancial de bênçãos para a vida de terceiros. Isso é que seria o Josué. Veja o que Deus fez com Josué: ser forte e muito corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, né? Ser forte e corajoso, porque tu farás. Mas por que Deus falou com ele ser forte e corajoso? Porque Deus está do lado da gente para nos animar, para infundir em nós um sentimento de empoderamento. Porque às vezes nós já temos isso potencialmente dentro de nós, mas às vezes ainda é pequeno para os desafios que nós temos que enfrentar. Por isso que Deus chega para você: ser forte, ser corajoso, não desanime, não fique aí quebrantado como se você fosse incapaz ou impotente. Você tem um Deus poderoso que se interessa por você, tem um Deus que escolhe você, te habilita e te capacita, tem um Deus que diz a você na intimidade do seu coração: você é forte. Ser forte não significa que eu vou fazer essa força acontecer em você, você já tem essa força, eu só vou fazer a minha palavra despertar isso que você potencialmente já tem dentro de você. Você é corajoso, ou poderia, ou deveria ser corajoso, porque você tem todas as bênçãos de Deus, todas as promessas de Deus, toda a minha presença na sua vida para te habilitar e te estabilizar no caminho da coragem, do enfrentamento das coisas que aparentemente são difíceis, humanamente falando, são até às vezes impossíveis. Mas ser forte, ser corajoso. Por quê? Porque estamos numa aliança com Deus. Nós não estamos sozinhos no meio da nossa luta, não estamos sozinhos no meio das nossas dificuldades, nós estamos aliançados com um Deus que pode todas as coisas, para quem não há impossíveis. Por isso que a Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Por isso que ele diz: ser forte, ser corajoso. Fortalece a sua vida, fortalece o seu espírito, fortalece os seus sentimentos, fortalece as suas emoções, para você não ficar desgastado na sua alma, quando você poderia ser empoderado pela presença do Senhor na sua vida, né? Ser forte e muito corajoso. O que Deus queria? Colocar dentro da vida do Josué uma consciência do potencial que ele tinha, da possibilidade que ele tinha. Muitas vezes as pessoas mostram as nossas impossibilidades, mostram as nossas fragilidades, mostram as nossas fraquezas, mas Deus não faz assim não. Deus pega a gente onde a gente está e inspira a vida da gente, e desafia para a gente perceber que a gente pode ser corajoso, porque ele diz ser forte, ser corajoso. Se ele diz para eu fazer isso, para eu ser isso, é porque isso é possível de ser. Se eu creio na palavra de Deus, então eu creio na possibilidade de desenvolver essa qualidade de ser forte e de ser corajoso. Quando eu tenho isso comigo, eu posso enfrentar uma dificuldade tão grande como aquela de levar uma nação inteira a tomar posse de um território. Ah, mas eu sou apenas um homem, mas um homem forte, um homem corajoso, um homem decidido. A Bíblia diz que a fé, pequena que seja, remove montanha. Mas muitas vezes você vai precisar de um trator para remover a montanha. Você não vai ficar lá de braços cruzados: montanha sai do meio, montanha sai do meio. Não é assim. Você vai olhar para a montanha e vai dizer assim: rapaz, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou determinado, eu acredito, eu posso. Pega esse motor, tira essa montanha do meio do caminho. Quando a montanha sair do lado de lá, você olha e diz: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me fortaleceu nesse projeto, o Senhor me fortaleceu nesse desafio, o Senhor me fortaleceu nessa potencialidade. E aí está, a montanha saiu do lugar. Por quê? Porque eu fui lá e acreditei e fiz a montanha sair do lugar. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Pensamos que Deus vai fazer a coisa enquanto nós ficamos de braços cruzados. Não é assim. Evangelho não é uma mágica. Evangelho é uma capacitação para a gente entender que a gente pode fazer mais do que está fazendo. Tem mais potencial tem mais possibilidade, porque nós temos um Deus poderoso que nos abençoa e nos abre portas que a gente não imagina. Por quê? Porque muitas vezes nossa limitação de visão é muito grande. Nós enxergamos as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades. Quando ele queria curar aquele homem que estava no poço de Betesda, ele perguntou assim: você quer ser curado? O que o rapaz respondeu para ele? Está ali há 38 anos esperando a cura. O que ele respondeu para ele?
ninguém me ajuda, eu não tenho quem me bote no tanque, quando eu vou vai outro na minha frente. Ai Jesus, eu não estou te perguntando nada disso, eu estou perguntando se você realmente quer ser curado. Então o que nós precisamos ter clareza do que nós queremos, e não ficar justificando as nossas dificuldades. Porque quando eu justifico a minha dificuldade, eu só estou enraizando a minha dificuldade, cada vez mais na minha personalidade. Eu tenho que me libertar dessas amarras e dizer, eu sou forte, eu sou corajoso, porque disse Deus que eu posso ser forte e posso ser corajoso, e posso enfrentar as adversidades, né? Veja lá, olha só. Agir conforme o propósito de Deus, conforme a orientação de Deus. Tem que se envolver com os princípios da palavra. A Bíblia tem algumas coisas curiosas. Outro dia eu estava lendo uma passagem que eu achei curiosa. Diz assim, primeiro edifica a tua fazenda, depois constrói a tua casa. Eu fiquei pensando, está aí uma ordem cronológica interessante, que a gente muitas vezes inverte. Primeiro a gente quer gastar com consumo, quer gastar com as coisas daí, da casa, né, de qualquer outro aspecto do consumo, para depois ir cuidar da lavoura. Mas é a lavoura que paga a conta, é a lavoura que produz a riqueza, é a lavoura que te capacita para você construir a casa. Então muitas vezes o Senhor diz, olha para a minha palavra, mas a gente passa por cima desse versículo e esquece, e acaba investindo no cartão de crédito, em vez de investir na lavoura. E a lavoura é que vai gerar riqueza para você poder construir a casa. Então é muito importante essa visão bíblica de como que Deus nos abençoa, nos dando a perspectiva correta, nos dando a sabedoria, nos dando a instrução correta, para que a gente coloque as coisas principais nos lugares principais, e as coisas secundárias nos lugares secundários. Por isso que assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que saber balancear o que é prioridade, para não acontecer de você gastar parte significativa da sua vida nas coisas que não são prioridade, e deixa a prioridade passar batida. Daí a pouco você diz, poxa, Deus não me abençoa, todo mundo é abençoado e eu não sou. Não, todo mundo encontrou a prioridade, você não encontrou, não procurou, não buscou. Então Josué foi chamado a focar na prioridade. Seu negócio é atravessar o Jordão e botar esse povo lá dentro daquela terra. O propósito é esse. Não pode se perder em qualquer outra coisa. Temos que ter também foco. Foco naquilo que é o nosso propósito, o nosso projeto. E tem que ter certeza que a bênção de Deus está em cima da sua cabeça. Sabe por que o José, toda a vida que tinha um problema, desde o dia que ele foi levado como escravo, a Bíblia diz, a mão do Senhor era com ele. O cara foi parar na prisão, a mão do Senhor era com ele. O cara foi parar todo lugar, na casa do Potifar, a mão do Senhor era com ele. Tudo que a Bíblia fala do José, tem um versículozinho lá pequenininho que diz assim, a mão do Senhor era com ele. Então, é isso que nós temos que procurar. A mão do Senhor era com Josué, a mão do Senhor era com Moisés, a mão do Senhor é com você, é com Paulo, é com Antônio, é com João, é com Joaquim. E o João, Joaquim, Paulo, Antônio, seja lá quem for, se organiza debaixo da mão do Senhor. A mão do Senhor está aqui. Às vezes eu estou aqui. Aí eu quero puxar a mão do Senhor para cá. Eu não quero levar a minha vida para lá. A vida que tem que ir. Não é Deus que tem que vir. Deus já está aí. Ele já está batendo na porta. Já está aí, querendo entrar. É você que tem que aceitar o chamamento e a liderança dele. Outra coisa interessante. O maior problema nessa coisa toda está entre nós e o nosso objetivo. Porque muitas vezes o nosso objetivo é tão difuso que a gente não sabe em que caminho vai andar. Eu gosto de dizer que todos nós devíamos ter uma estratégia clara. Onde eu estou, minha realidade, onde eu quero chegar e que caminho eu vou seguir. Onde é que eu estou? Onde eu quero chegar e que caminho eu vou seguir. É simples, mas a maioria de nós não tem isso, não tem essa orientação. E é isso que Deus está falando com Josué. Onde você está, Josué? Do lado de cá do Jordão. Onde você tem que colocar esse povo na terra, e deu até a fronteira.
Então como é que você vai fazer? Agora você sai daqui e vai fazer isso que eu te mandei fazer. E ele foi e fez. Essa visão de um propósito de vida, essa visão de algo que Deus quer realizar especial na vida da gente, faz a gente parar um pouco e pensar: eu sou importante para Deus. Eu sou um instrumento especial nas mãos de Deus. Eu tenho que passar por esse refinamento e tenho que ser alguém com quem Deus vai trabalhar para abençoar. E quando Deus quer abençoar uma porção de gente usando a sua vida, Ele vai fazer igual fez com Abraão. Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção. Eu acho que ele até falou: você vai ser rico, Abraão. Mas o propósito é que todas as nações da terra sejam abençoadas em você. Você vai ser o centro de uma bênção multiplicadora. É isso que Deus quer fazer com Josué, quer fazer conosco. Que nossa vida seja o centro abençoador de centenas de outras vidas. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Crie uma empresa, gere 1000 empregos. Você estará fazendo algo muito especial, mas tenha certeza que aquilo é bênção de Deus na sua vida. Faça algo especial, seja um político interessante, vá lá para o Congresso e defenda as coisas certas, segundo o propósito de Deus. E lá Deus vai honrar você e você vai fazer a sua parte e milhares de vidas vão ser abençoadas pela sua fidelidade, pela sua lealdade. E quando você tiver dificuldade, você diz: Senhor, qual é o caminho? E Ele diz assim: lê na minha palavra, o Espírito Santo vai te dirigir em toda a verdade, a minha palavra é a verdade. E você vai perceber coisas que você nem imaginava. E elas vão fazer sentido para você. E você vai dizer assim: eu estou orientado pelo Senhor. Deus está dirigindo a minha vida. É assim que Ele fez com Josué. Então Josué tinha isso aí, ó. O maior problema é a gente definir esse meio. Primeiro defina o objetivo, para onde eu estou indo? O que eu quero fazer? Outro dia conversando com um jovem rapaz, ele falou assim: eu quero ser um médico competente. Eu acho tão bonito. Assim, você já está estudando, está fazendo vestibular? Está fazendo... Não. Quando é que você vai ser esse médico? Não vai, quando a oportunidade aparecer. Sim, a oportunidade começa quando você compra o primeiro livro de biologia e vai estudar as organelas e essas coisas, né? Vai lá, primeiro passo. Você tem que começar de algum lugar, mas você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. O que você quer fazer na sua vida? Ah, eu quero ser um empresário. Ótimo. Comece a pensar que tipo de empresa você quer. Vá para a internet ler sobre essa empresa. Vá ver como é que essas empresas funcionam. Vai ver quais são as melhores empresas nessa área que são bem-sucedidas. Vai estudar. E quando você vai estudar, entra no seu quarto: Senhor, eu quero que o Senhor abra o meu entendimento. Quero que o Senhor abra os meus olhos. Quero que o Senhor me dê um entendimento, conhecimento. Porque tudo que eu quero, Senhor, é glorificar o nome do Senhor na minha vida e nas coisas que eu estou fazendo. Quero fazer para a tua honra e tua glória. Foi assim que Jesus disse. Jesus disse assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a fazer. É esta ideia de que nós não somos soltos e perdidos no mundo. Não corremos atrás de uma alta ajuda qualquer. Nós corremos atrás da ajuda do alto, para nos ajudar a definir com clareza as nossas prioridades e seguir o rumo de Deus, porque todo lugar que pisar a planta do seu pé, Ele vai lhe dar. Todo lugar que você for caminhar, vai ser um sucesso, vai ser uma bênção. Não porque você é mais poderoso do que todo mundo, mas porque o Deus que você está elegendo como aquele que vai dirigir a sua vida, Ele sim é poderoso e pode fazer muito mais do que nós imaginamos ou do que nós pensamos. Faz sentido, né? Então vamos encerrar, meus irmãos. Deus queria que Josué desse certo na vida. Deus queria que Josué desse certo, acertasse. Deus não queria que o Josué ficasse capenga no meio do caminho. Deus queria que ele acertasse. Por isso que Deus falou com ele assim: tudo que você fizer vai prosperar. Mas tenha cuidado de fazer conforme a minha palavra. Tenha cuidado de se ajustar nos meus propósitos. Aí, quando ele falou isso, ele então estava dizendo para o Josué: eu quero que você dê certo, Josué. Deus quer que você dê certo. Deus quer que você faça uma carreira brilhante. Deus quer isso. Nós precisamos encontrar agora o ajuste entre o que Deus quer e o que nós queremos.
avaliar o nosso coração, avaliar o nosso sentimento, né? Deus não veio, olha só, Deus não veio validar a vida do Josué. Deus não veio validar, desceu lá e disse, ó Josué, eu vou validar a sua vida, você foi um bom ajudante de Moisés. Deus não veio aqui para isso. Deus veio aqui para dizer assim, Moisés, Josué, eu quero usar a sua vida para um patamar mais elevado. Eu quero usar a sua vida para um desafio maior do que tudo que você tem feito até agora. É assim que Deus olhou para o Josué. Não foi para chegar lá, ó Josué, você é uma boa pessoa. Ótimo, é por isso que eu estou te escolhendo. Mas não é para validar o que você já fez e ficar aqui dentro do que você já fez, repetindo o que você já fez. Eu quero que você, a partir do que você já fez, você faça muito mais. Porque você tem potencial para muito mais. Quando Deus abre uma porta para nós, Ele diz assim, eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. É porque Ele acha que nós temos potencial para ir lá, fazer alguma coisa. Senão Ele não ia abrir essa porta, para quê? Perder o tempo dele? Deus não perde o tempo conosco. Ele está trabalhando conosco. Ele está quebrando fortalezas que às vezes estão dentro de nós. E que precisam ser quebradas para que Ele possa nos conduzir, né? A maior necessidade que eu acho que o Josué ia ter em tudo isso aí, sabe o que é? Era encontrar pessoas para ajudar ele a fazer essa tarefa. Às vezes a gente está batalhando e se sente sozinho, solitário, porque não tem gente para ajudar. Mas Deus abençoa. Ele diz assim, levante os olhos, vede os campos que estão brancos para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A seara é do Senhor, os ceifeiros são do Senhor, os campos são do Senhor. E Ele só mandou a gente orar para que Deus levante pessoas especiais e realizem projetos especiais. Vamos pensar nisso, minha gente? Então eu queria dizer para você que hoje é o melhor dia do resto da sua vida. Uai, gostou? Hoje é o melhor dia do resto da sua vida. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Viva uma vida gloriosa. Viva uma vida abençoada. Viva uma vida engajada. Viva uma vida cheia de empoderamento do Espírito. E a melhor maneira de fazer isso é servindo os outros. É servindo as pessoas. Porque tanto mais você serve as pessoas, tanto mais você se fortalece na graça. Porque Jesus Cristo mandou a gente fazer isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensina todo mundo, ajuda todo mundo, leva todo mundo a um nível elevado de conhecimento. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E a vida da gente vai ser honrada. Porque tudo que a gente quer no fim das contas é que Ele diga assim, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Né? É isso que nós queremos, porque a vida que vale a pena é essa vida que a gente se sente plenamente realizado, feliz, satisfeito, contente. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Se queremos ser fortes, valorosos, dedicados, vamos colocar Deus dentro de toda essa nossa perspectiva de vida. E que Ele possa usar a palavra dEle para nos inspirar, nos dirigir, nos orientar. Faz sentido? Esse é o primeiro dia do resto das suas vidas. Coloque isso nas mãos de Deus, porque se não foi tão bom até aqui, pode ser muito melhor daqui para frente. E se já foi muito bom até aqui, Deus pode te surpreender com algo ainda maior e melhor. Porque Deus não falha. Né? Tá bom? Vale uma salva de palmas para o Senhor? Yes. Amém. Amém. Deus abençoe. Alex.